Teve uma guerra cabulosa ontem no Twitter, né? E entre André Guedes, aí tá o Danilo Gentili também, e agora e o Nando Moura, né? E basicamente foi o seguinte: o André Guedes ele postou isso aqui, eu acho que começou aqui, né? Não sei se veio de outro ponto. Olha quem tá aí, fala Brasilians, beleza? Aí o André Guedes colocou aqui, ó. Mas quem poderia imaginar? Né? Quem poderia imaginar? E aí ele comentando aqui uma postagem do Junito. Que o Junito colocou assim: Ei, Nando Moura, por acaso o Nick Fuentes é esse cara que o teu último cavaleiro é super fã? Ele compartilha esse vídeo no teu grupo de assassinato de reputação? Aí começou basicamente assim. E aí vem o Nando Moura, ele vai e responde isso aqui, ó. Nossa, que vídeo chocante. Vai dar, né, aqui por o André. Viu o que os teus amigos realmente estão dizendo no vídeo de hoje? Isso assim, ó, pessoal, isso que o Nando Moura ele se diz cristão, tá? Isso aqui é vocabulário de um cristão aí, homem de Deus. Viu o que os teus amigos realmente estão dizendo no vídeo de hoje? Toma um omeprazol e vai lá ver, seu covardão. E aí ele colocou esse print aqui, que eu já vi ali no perfil do Brasilians, inclusive se você não segue o Brasilians Poker Players, siga, porque ele tá com a meta aí de bater 4.000 inscritos lá no Twitter. Sigam ele lá, né? E eu tô com a meta aqui de bater 600 inscritos, então me sigam aqui que tá faltando 24 inscritos aí pros 600 inscritos. E até o Brasilians postou isso aqui, né? Nando Moura amanhã vai atacar as notas da comunidade do X, que ele tinha postado, né? Esse post aqui. E aí ele tomou uma checagem, né? Que ó, a imagem foi manipulada para não incluir a última linha, que deixa claro que o Ben Pontes não está se referindo a opositores. Então aqui, assim, a defesa do Nando Moura já começa com uma mentira, né? Ele tira um print falso. Assim, ele tirou um print, só que ele escondeu a linha de baixo, sei lá por quê, né? Talvez para manipular ali o discurso, né? Mas beleza, vamos ver se amanhã o Nando Moura vai... Agora o Nando Moura vai ficar contra o Elon Musk e o X. Que absurdo criar essas checagens que falam que eu estou mentindo. Aí o André Guedes veio. O André Guedes veio e falou assim: enquanto você continua apagando e limitando os comentários do seu canal, você não tem nenhuma moral para chamar ninguém de covarde. Nunca teve coragem de me confrontar no privado. Nem a mim, nem ao Danilo. Fica pagando de ex-ressentida e jogando indiretinha durante meses, para depois fazer videozinho atacando e tentando destruir o meu canal. É que eu não mostrei aqui, mas é verdade, essa treta começou porque o Nando Moura fez um vídeo falando pro pessoal se desinscrever do canal do André Guedes, né? E aí disso aqui tá gerando toda essa treta. Aí vem, você finge cinicamente que não entendeu o meu ponto. Nick Fuentes é nacionalista branco, antissemita, nega o Holocausto, já fez elogios a Hitler e ao nazis. Kurt Siave é uma freira perto de Fuentes. Mas aí não tem problema você divulgar quem compartilha esse cara, não é? Sua régua moral é torta, só vale para os outros. Nunca vale para você. Aliás, já conversou com seu amigo ChatGPT hoje e pediu um poeminha te exaltando como grande perseguido da humanidade para você divulgar no seu YouTube? Eu acho que ele tentou imitar ali o Felipe Neto, né? Ei, Felipe Neto, que reza Pai Nosso. Hoje o ChatGPT é o único amigo que você não paga. Aliás, minto. Acho que nem isso, porque você deve pagar todo mês o boleto da OpenAI. Mano, só aqui já começou a ficar muito humilhante pro Nando Moura. Mas o Nando Moura vai e responde esse ponto aqui. Aí, deixa eu dar um zoom, acho que até pra ficar melhor, pra vocês acompanharem também. Aí o Nando Moura respondeu. Da mesma forma que você e a gangue política que te apoia restringem os comentários do meu público, que moral você tem para pedir que os marginais que você adula possam te expressar? Falando em público do Nando Moura, sabe uma coisa que eu tô percebendo? Nas primeiras lives aqui do meu canal, nas primeiras lives que eu falei do Nando Moura, eu lembro que vinham uns nandetes aí, uns irmãos de batalha, os caras vinham aqui, me xingava, xingava o MBL e tudo mais. Pô, já tenho acho que umas 2 semanas que eu falo do Nando Moura e não aparece ninguém pra defender o Nando Moura. Ninguém aqui no meu chat. Eu percebi isso agora, velho.
eu acho que o Nando Moura tá tão queimado que ninguém mais tá indo defender ele publicamente. Que eu lembro que as primeiras lives era batata, velho. Fazia uma live falando do Nando Moura, aparecia uns 3, 4, 5 caras aí me xingando a MBL e defendendo o Nando Moura. Eu não tô vendo mais isso, sendo bem sincero. Pessoal, inscrevam-se no canal e deixem o like na live, tá? Inscrevam-se no canal pra gente bater os 600 inscritos aqui no canal. Aí o André Guedes colocou assim: a qual gangue política você se refere? Aquela que você mamava até outro dia, mas aí como ficou com o ego ferido, resolveu tentar destruir usando os golpes mais baixos e apelando para todo tipo de aliado sujo? Você diz que eu adulo MBL, mas eu nunca subi no palco do congresso dele. Nunca levei ninguém na minha casa para pedir voto. Nunca convidei para dar um rolê do meu carrão. Isso é verdade. É verdade. Tipo assim, o André Guedes que fica aí bajulando político, mas o Nando Moura fez tudo isso aqui mesmo. Isso aí é um ponto. De nada aí, galera. Deu certo aqui colocar o preto. Eu nem sabia que dava pra botar o Windows todos assim no modo preto. Mas valeu demais aí pela ajuda. Seguindo aqui, quando você fazia, não era adulação. Seu público não dizia que você estava mamando político. E fica até melhor de ler também, cara. Que eu vou te falar que agora preto assim destaca mais, fica mais fluido aqui pra ler. Agora, sabe o que eu acho mais curioso? Você diz estar arriscando a vida lutando contra um grupo político perigoso, mas posta foto com a família na sua comunidade do YouTube. Eu não gosto sequer que as pessoas saibam o nome do meu filho. Eu nem sabia que o André Guedes tinha filho, tá? Eu descobri que ele tem filho aqui agora nessa treta. Mas nem sabia até então. Porque estamos inseridos no meio tóxico. Mas você acha ok postar foto expondo sua intimidade? Até o cara que critiquei naquele tweet, que originalmente era a minha intenção de crítica, apagou o que postou. Que ele tá falando daquele advogado bolsonarista, esqueci o nome do cara. Que ele postou a foto com a família lá, né? Meio que pra tipo assim, eu tenho família, o Renan Santos não tem esposa e filhos. Como se isso fosse critério de que um bom político precisa ter esposa e filhos. Se fosse assim, o Lula seria um ótimo político, né? Até que critiquei, tá, mas só você continua aí se vitimizando, fingindo que não fez nada de errado ou arriscado. E eu me senti enojado no privado, sim, quando você veio me dizer que... Aqui tem um ponto importante, viu? Que de muitas críticas até que o Nando Moura fica fazendo na MBL. Eu me senti enojado no privado quando você veio me dizer que estava atacando sua família, que estavam atacando sua família, até que descobri tempos depois que você atacou a família dos caras primeiro. É o Chiquini. O 1982 pretinho aí comentou. Exatamente, esse advogado aí, o Chiquini. Até descobri tempos depois que você atacou a família dos caras primeiro. E mais um dos seus inúmeros golpes abaixo da linha da cintura. Não, e aqui é um ponto que assim, o Renato não atacou o pai do Nando Moura. O Renato falou: ô Nando Moura, se você acha que todo político é mamador e corrupto, então você acha que o seu pai ele é um mamador e corrupto? Porque o seu pai, ele trabalhava em gabinete, o seu pai já se elegeu, já participou de eleição, né, como candidato, acho que para vereador. Ele pegou dinheiro público para fazer a campanha dele. Não tem nada de errado nisso, ele não foi corrupto, ele não fez nada de errado. Mas aí o Renato só questionou: se todo político ou toda pessoa que trabalha num gabinete de um político é mamador, corrupto, canalha, o seu pai, ele se enquadra nisso também? Isso, sinceramente, não é um ataque. É basicamente questionar com base no Nando Moura, mas aí o Nando Moura ele fica sentido, né, quando questionam ele. Meus olhos agradecem muito. Pessoal, mas vocês podiam ter falado isso antes, eu tô fazendo live já tem um tempão, ninguém nunca comentou isso. Mas agora todas as lives vão estar assim, não vou mais deixar vocês cegos, beleza? O olho de vocês não vai ficar com aquele clarão todo. Mas seguindo aqui, e também me senti enojado no privado quando você veio me dizer que estava sendo atacado por perfis com características de gabinete do ódio por criticar a MBL. Até começar a acontecer o mesmo comigo. Mas não por ter criticado a MBL, e sim por não ter apoiado você, que é apenas um professor de música. E olha que coisa. Eu estava quieto na briga entre o professor de música e o MBL. Não, e aqui, inclusive, eu tenho uma coisa pra falar desse ponto. Que o Nando Moura fica falando assim: toda vez
que alguém da militância do MBL respondia ele lá no YouTube, denunciava algum vídeo porque ele estava chamando pessoas de nazistas, ou expondo o número, por exemplo, igual ele expôs o número da assessora do Kim Kataguiri, né, a Jéssica, essas coisas. Esse vídeo que ele expôs o número da Jéssica, eu denunciei lá pro YouTube. E aí esse vídeo caiu, o YouTube tirou esse vídeo do ar. Porque eu acredito que muitas pessoas devem ter denunciado. Aí veio o Nando Moura e fala: o MBL me censurando, mandando robô, gabinete do ódio. Não, pô, tipo, não teve ninguém do MBL que chegou e falou: Felipe, vai lá denunciar o vídeo do Nando. Eu vi, eu falei: mano, que absurdo é esse? E denunciei. E todas as críticas que eu fiz ao Nando Moura, não tem ninguém falando: Felipe, vai lá fazer live falando do Nando Moura. O Nando Moura não entende isso, entendeu? Ele acha que as pessoas só fazem algo quando você paga pra elas. Porque, tipo assim, ele precisa pagar pra ter amigos, pra ter pessoas do lado dele. Aí ele acha que é assim com as outras pessoas também. Mas seguindo aqui o comentário do André Guedes, eu estava quieto na briga entre o professor de música e o MBL. Mas adivinha quem foi que me mandou a militância me atacar? O professor de música. Aí vem seguindo: se juntou com pessoalistas, com bolsonaristas, ou, como você mesmo disse, com seus peões da esquerda e direita para tentar destruir os caras simplesmente porque ficou com um ego ferido. Criou grupinho junto com os assessores e outras pessoas e assistia de camarote ao Miguel me atacando todos os dias no Twitter. Ou seja, ele se juntou aqui com a galera do PSOL, com o Glauber Braga, por exemplo, porque ele falou, né? Partido Missão só sai por cima do meu cadáver. O Partido Missão tá aí, cara. Então, tamo aí. Aí, quando eu percebi que tinha algo de errado naqueles ataques insistentes, e fui te perguntar se você conhecia, me disse covardemente que era para eu bloquear o Miguel, e foi lá no grupinho secreto mandar ele parar. Quer saber o que eu acho dos seus ataques ao MBL? São ridículos, inócuos e descredibilizam críticas autênticas. Você está sendo aquele garoto que grita: olha o lobo, para qualquer coisa. A hora que o lobo vier de verdade e você gritar, ninguém vai acreditar. Você está sendo para o MBL o que a imprensa foi para Bolsonaro em 2018. Que dano real você causou a eles até agora? Além de fazer propaganda para o seu público e apresentar a eles membros do grupo que sequer conheciam. E eu não conheço direito o seu guerreirinho de batalha que, segundo o que dizem, estava ou está em grupinho de WhatsApp ou Telegram junto com você. O que eu sei é que ele compartilhou o Nick Fuentes, que é supremacista e é bolsonarista assumido. Seja por ignorância, seja por admiração. E você está lá divulgando e dando palco para esse cara no seu canal, junto com outros perfis de opiniões, no mínimo, problemáticas. E aqui é interessante que, tipo aqui, a gente vê que o Nando Moura, ele não se preocupa tanto, né, com... que ele fala: não, meus princípios, o importante é princípios, valores, eu não mudo meus princípios e valores. Aqui a gente vê que ele não se preocupa tanto com isso. Se você tiver os piores princípios e os piores valores do mundo, tipo Glauber, mas você estiver disposto a concordar com o Nando Moura, tudo bem, você é amigo dele. Agora, você pode ser um santo, você pode ser Jesus Cristo na Terra. Se Jesus estivesse vivo hoje em dia e o Nando Moura falasse algo e Jesus falasse: não, você está errado, Nando Moura, acabou. Jesus Cristo estaria errado pro Nando Moura, que é assim que funciona a cabeça dele. Aí seguindo aqui: e se fosse um perfil de 3 quadradinhos fazendo isso e o Renan estivesse divulgando, você diria o quê? Quantos milhões de vídeos você faria? Pelo amor de Deus. Ele ia postar uns 50 vídeos por dia. Eu vou criticar o MBL do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser, e você não vai ser meu patrão e nem pautar minha consciência. Pode continuar tentando destruir minha reputação e o meu canal. Eu não me ajoelho para político e nem apenas para um professor de música. Lembra quando você ainda adulava o bolsonarismo em 2019 e eu e o Danilo avisávamos no privado que estava dando ruim e mostrávamos o quanto a gente estava sendo atacado com virulência por militância? Pois é, mesmo assim você deu de ombros e continuou aliado deles por um bom tempo. Passava pano pro Gil Diniz quando ele e o Danilo já
se digladiavam em praça pública e ninguém deixou de ser seu amigo ou te chamou de cúmplice. Caramba, esse ponto aqui, velho, destruiu o Nando Moura. Porque, pô, os caras foram falando, o Bolsonaro tá atacando a gente, o Danilo, o André Guedes falando, e o Nando Moura, ó, cagou e andou pros caras. Rapaz, é complicado, viu, Nando Moura? E deixa eu ver aqui, ó. E se um dia, deixa eu ver, você não sabe aqui. Você não sabe o que é ser amigo. Não tem noção do que é respeitar o limite e o espaço das pessoas. E se um dia o MBL vier a cair e você me chamar de cúmplice, eu cagarei solenemente, porque você faz isso desde já. E me ataca de maneira baixa e covarde todos os dias. Está fazendo campanha para tentar destruir meu canal? Está insinuando que eu embolsei dinheiro público para fazer boneco de manifestação? E aqui ele está falando do que ele fez a arte, né, lá do boneco da campanha do Renato do Boulos, que o Renato fez em 2024, eu acho, esse boneco. Que vai seguindo. Está me xingando todos os dias e encorajando a gente a ir lá me xingar? Então, se um dia o MBL chegar ao poder e porventura virarem ditadores e nos prenderem na mesma cela, e você olhar para mim e disser: você foi cúmplice, eu vou dar o dedo e responder: você também. Porque nenhum grupo político teve uma propaganda um propagandista tão bom. Rapaz, tipo assim, destruiu, cara. De verdade, Nando Moura se ferrou. Sim, o Renato não chegou nem perto. O Renato acabou com o Nando Moura, fez o Nando Moura dar uma recarregada ali por uns 2 meses? Sim. Mas, rapaz, o André Guedes destruiu. Destruiu demais. O Nando Moura falando, né? É apoiá-lo sem nunca pedir nada em troca, a não ser que cumpra a palavra? Ego ferido é ser revoltado quando tudo o que esses vagabundos defendiam foi jogado na lata do lixo. Cara, não. Tipo assim, ele fala tudo porque ele tá falando lá do fundão eleitoral, né? Mas, cara, não foi jogado na lata do lixo. E é bem simples. A militância concordou, a gente falou, cara, beleza, usem o fundão, cheguem ao poder e acabem com o fundão. Ou diminua ele de forma que ele se torne inútil. E é esse o jogo, pô. Ou é assim, ou você vai ficar, sei lá, elegendo o Glauber. Embora o Nando Moura não se importa muito com o que o Glauber faz ou deixa de fazer, né? Ele só se importa com o MBL. Sei lá, eu acho que o Glauber só deve fazer coisas boas, certas e morais. E aí vai, o que aconteceu depois da Ucrânia? Tá, e aí? Não, é que eu acho muito engraçado, é tipo assim, o áudio do Arthur é um áudio escroto, um áudio que não deveria ser público? Concordo. Tipo, mas não é criminoso, velho. Não é corrupto. Esse é o ponto. Tipo assim, mas ele foi pra Ucrânia e mandou um áudio horrível. Fez isso, né? Foi um belo de um lixo. Tipo assim, o cara ferrou o MBL todo naquela época. Mas, dito isso, não é um áudio criminoso. Não cometeu crime nenhum. Embora eles foram investigados. Não, mas foram lá e desviaram o dinheiro. Não desviaram. Tem tudo comprovado, tudo certinho. Foi a maior doação do Brasil para a Ucrânia. Da história do Brasil e Ucrânia, a maior doação foi essa. E o que aconteceu depois da Ucrânia? O que? Você queria que o MBL acabasse com a guerra da Ucrânia? É isso? O MBL foi lá, mas a guerra da Ucrânia não acabou. É isso que você queria? Que o MBL fosse lá e acabasse com a guerra da Ucrânia? Pelo amor de Deus também, né, velho? Mas você permanece. Você sabe da ignomia, mas permanece. Deixa eu ver. A gente já tem que pagar que seja usado pelos nossos políticos, pelo menos. É isso, pô. Fundão eleitoral é isso. Tipo assim, não foi a gente que usou. O Nando Moura tá apoiando um bolsonarista agora. Não foi a gente que aumentou o fundão. Né? Foram os bolsonaristas, o Bolsonaro, né? Na verdade, que aumentou o fundão 2 vezes. Aí você vai e fala assim, cara, não consigo mais me eleger se eu não usar o fundão. E tipo assim, eu não vou usar o fundão? Mas aí o dinheiro, sei lá, a gente vai investir esse dinheiro numa escola, vai investir num hospital? Não.
o dinheiro vai pro Glauber, por exemplo. Eu sei que é de outro partido, mas só tô dando um exemplo. Vai outro político lá roubar. Ah, sei lá, qual um político do Centrão lá? Vai pra ele. Pra ele poder se eleger e roubar. Aí, desculpa, mas entre um político do Centrão qualquer que vai roubar o Brasil e alguém do MBL que vai entrar e fazer um trabalho bom, e assim, e se a pessoa do MBL entrar e fizer um trabalho horrível e roubar, ela vai ser expulsa e vai ser exposta. Igual aconteceu lá com Bétega e com Sandro Filho. Ponto. Mas se entrar e fizer um bom trabalho, é isso. Renan Santos chegou na presidência, a gente tem que cobrar que ele diminua o fundo eleitoral, no mínimo. Se ele não conseguir acabar, por causa das leis que tem assim, diminui o fundo eleitoral. Agora, se ele aumentar o fundo eleitoral, aí eu vou ter que concordar com a crítica do Nando Moura. Eu vou falar, eles só, realmente estão só querendo mamar. Entendeu? Qual gangue política eu me refiro? A gangue política que defende o prendeu matou, que antes de ser teoria jurídica já existia na Alemanha nazista e hoje existe na Coreia do Norte, que acha bonito o candidato a governador dizer ser ex-traficante e admitir que mandou uma pessoa para o tribunal do tráfego ser assassinada. Aqui ele tá falando do Marcelo Brigadeiro, né? Que aí é outra treta. Que, é assim, Marcelo Brigadeiro ele foi expôs lá. Ah, o que eu fazia de errado quando eu tinha 18 anos? E aí, tipo assim, o cara tinha 18 anos de idade. Sei lá, o Marcelo Brigadeiro tem o quê? 40 anos hoje? Sei lá, 50? Nem sei quantos anos o Marcelo tem. Mas aí agora, cara, é pro Nando Moura, se o cara ele era um vadio no passado, aí hoje ele é pro resto da vida, entendeu? Deixa eu ver. Ser assassinada. Que coloca pra deputado quem diz carro, barco e o vamos unir a direita. Muito sojado. Deputado que diz que tem que matar feto com síndrome de Down. Ah, ele tá falando do engenheiro Léo, né? O engenheiro Léo não falou exatamente isso. Mas bora seguir. Que afirma que quem está na sua rua tem o dever de passar fome. Que pede a minha prisão. E assim, aqui é a questão, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com a sala do Nando Moura. Que eu mostrei aqui no início, ó. Ele pegou, ele tomou checagem, ele só cortou o comentário do cara aqui, deixou a parte que favorecia o comentário dele e postou. E aqui ele, a mesma coisa ele tá falando com o engenheiro Léo, tá? Que afirma que quem está na rua. Então, se você não tá inscrito ainda no Conexão DF, inscreva-se que sexta-feira vai ter live com o engenheiro Léo. Que quem está na rua tem o dever de passar fome. Quem pede a minha prisão, que forja a notícia a meu respeito. Cara, não namora muito cara de fala. Forja a notícia a respeito dele. Ele é um santo, ele não faz nada. Ele não fez nada disso. Dizendo que tem conexão com o Banco Master e com o Dias Toffs. Ninguém falou, a gente questionou. Usando as suas regras. Que diz que eu fraudo o plano de saúde, que recebo dinheiro público, que mimetiza o discurso odioso do Curtis Ave e também e mantém uma militância engajada defendendo as ideias mais abjetas da humanidade. Cara, desculpa, mas prender e matar bandido não é uma ideia muito abjeta não, tá? Se a gente for manter vivos os bandidos e soltos, que é o contrário do prender e matar, aí a gente fica preso, né? A gente fica preso sem poder sair da rua e quando sai da rua corre o risco de ser morto. Entre a gente, que não é bandido, e o bandido, então é aquele estado, né? Entre a mãe do trabalhador e a mãe do bandido, eu prefiro a mãe do bandido chorando. Desculpa, mas assim, o cara que é bandido, ele fez uma escolha. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele escolheu seguir a vida do crime. Tem muitas pessoas que nasceram pobres, sem condições de ter uma boa educação e não viraram bandidas, criminosos. Então, sim, se você virou um criminoso, você escolheu ser um criminoso. E aí, você vai ter as consequências, que é ser preso ou morrer em confronto com a polícia. Sempre postei foto com os meus sobrinhos na comunidade. Esse é o grande crime que para você me comparar com um terrorista do Hamas, seu pulha. Com a sua família, você faz o que quiser. A culpa não é de quem posta foto, é de quem agride e desumaniza. Como você. Como você serve pro próprio Nando Moura, né? Aliás,
Que ele já fez isso com a família do Renan Santos e familiares de outras pessoas que ele atacou em nome da história dele, da história do canal dele, assim, ao longo da história do canal dele. Aliás, você costumava se indignar quando os bolsonaristas faziam a mesma coisa. Atacar a família é dizer que o pai do Renan Santos deve quase 400 milhões? Não, ele não deve 400 milhões. Que os familiares de todos eles estão na estrutura do partido? Sim, e ele ia botar quem? Ia botar o Nano Moura? Ia botar os familiares do Nano Moura. Galera, o Nano Moura ele fez uma denúncia ano passado que é o seguinte, uma denúncia gravíssima. Tem pessoas do MBL na estrutura do Partido Missão. Pô, que absurdo. É tipo assim, uau, que revelação, galera. Denúncia gravíssima. Sobre o canal do Miguel, eu mesmo vazei todos os meus áudios do grande gabinete do ódio de 4 pessoas, que foi que foi a grande deslealdade com você. Ele vazou não. Ele postou uns audinhos lá pra tentar falar, eu que tô vazando, mas o Miguel tinha soltado muito mais coisa. E aí ele nem comentou dessas coisas. Vem se fingir de besta não, Nano Moura. Vazou. Tá bom. Qual foi a grande deslealdade com você? Não revelar fontes? Fiz a mesma coisa por você inúmeras vezes. O conselho permanece. Bloqueia esse tal. Agora, depois de tanta omissão, da tua parte as coisas mudaram. Você estava lá no silêncio covarde até uma animação para ganhar uns likes e uns views enquanto eu estava no velório da minha prima. Cara, de novo o Nano Moura usando morte de familiar, velho. E era acusado de ser amigo e coberto e acobertar pedófilo pela gangue que você apoia. De novo. Assim como o pai do Nano Moura, ninguém falou que o Nano Moura, ele é pedófilo. Só falou assim, Nano Moura, já que você tá falando que, sei lá, alguém tirou foto num evento onde tem a logo da Refit, ou tem alguém que tá sendo investigado lá pra Refit, então significa que, pô, você tava financiando uma banda que o cara foi preso por pedofilia, então significa que você é a favor disso? Foi feitos questionamentos. É engraçado como o Nano Moura, ele vê questionamentos como ataques, né? Tipo, ele ataca, e quando a gente fala assim, cara, mas você fez tal coisa, isso daqui não se enquadraria na mesma coisa que você tá acusando? Aí acabou o mundo, pô. Onde já se viu questionar o Deus Nano Moura. Para você estava tudo bem. Deu uma grana o vídeo. Se eu respondo, você fica, né? Até ataques coordenados da Pantera Cor-de-Rosa. Covarde. Na verdade, eu peguei leve contigo por tempo demais. Cara, a resposta do André Guedes vai ser maravilhosa. Não quero que você se ajoelhe, não quero que você me defenda, não quero que você ataque o MBL, não quero absolutamente nada de um panaca covarde como você. Esse tempo, como eu disse, já passou. Agora arque com as consequências da sua agressão, da sua omissão e do seu apoio político. Se fosse nos anos 30, você seria o primeiro a trocar de calçada ao me ver com a estrela de Davi no peito, vendo? Número esquisito demais. Depois diria, é ali que ele mora. Sabe como é? Prendeu, matou. Serve para os inimigos políticos. Vixe, tá ameaçando o André de morte, é? Rapaz, essa parte aqui eu não tinha visto, não. Antes de matar fisicamente, você destrói moralmente. Nano Moura, esse papo tá estranho, cara. Amigo do Toffoli, travequeiro, banco master, acobertar pedófilo, frauda plano de saúde. Não, quem falou que frauda o plano de saúde não foi a MBL, não, tá? Foi como é? A Sua América. Aí você briga lá com a Sua América. E você é cúmplice deste assassinato. Mas vai ter justiça, André. Não é vingança, é justiça. E você vai pagar. Cada centavo, pode ter certeza. Aí beleza. Aí o André respondeu, cara, ponto a ponto, maravilhosamente. Mamar político é apoiá-lo sem nunca pedir nada em troca. A não ser um carguinho para amigo da banda no gabinete dele, né? Eita, fé, já começou. Como é assim, pô, primeiro parágrafo aqui já começou dando uma porrada no Nano Moura. Você me pergunta, o que aconteceu depois da Ucrânia? Eu lembro bem, você passou pano para os áudios do Arthur e nossa, eu tinha me esquecido disso, é verdade. E depois, absolutamente do nada, começou a desmoralizá-lo. Dizem que para vender curso. Nossa, velho, eu não lembrava, é verdade.
O Nando Moura não atacou os áudios do Arthur inicialmente, olha só. Relembrando as coisas aqui. Sabe quem também passou a vida defendendo o prendeu matou? O Bolsonaro. E nem por isso você deixou de apoiá-lo. Você pedia cadeira elétrica para criminosos. Coisas que eu nunca fui a favor. Seus valores mudaram? O candidato a governador que você hoje ataca sempre contou essas histórias do passado em podcast. Isso é verdade. Tipo assim, até 6 meses atrás o Marcelo Brigadeiro era amigo do Nando Moura. Segundo o próprio Nando Moura, né? E essas histórias, o Brigadeiro já conta ao vivo, publicamente, porque, cara, é as coisas erradas que ele fez no passado. Ele não conta pra mostrar, olha, faça coisas erradas também. Pra mostrar, cara, ele era um merda e deixou de ser um merda, entendeu? Aí vai seguindo aqui. Mas na época que era pra vender curso junto com ele, você fingia que não via. Seus valores mudaram? Não, eu não acho um grande crime você postar foto expondo sua família na comunidade. É um direito seu. Só acho irresponsável e desprezível. É um direito meu. Desculpe se você se sentiu desumanizado por mim, porque tive a audácia de discordar, de apontar a sua hipocrisia e de escrever um tweet em que a carapuça serviu tão perfeitamente que você até hoje chora e se vitimiza, dizendo que comparei com o terrorista do Hamas. E eu assumo, eu costumava me indignar quando os bolsonaristas atacavam em massa com palavras de ordem, obedecendo a pitos de cachorro. Que foi exatamente o que você fez comigo quando viu que eu não iria apoiá-lo na sua empreitada insana e despirocada. E sim, o que você fez é atacar a família. Não são pessoas publicamente expostas, assim como não acho certo quando atacam o seu pai, que, pelo que dizem, foi candidato e também estava submetido ao escrutínio público. Ou seja, segundo Nando Moura, nesse exato momento, André Guedes acabou de atacar o pai dele. Que foi exatamente o que o Renato fez. Tipo assim, o seu pai também foi político, cara. Aí, ai meu Deus, tô atacando o meu pai morto. Não, você só tá mostrando, entendeu? Você acha que políticos são como baratas? E você pode desumanizá-los à vontade? Tudo bem. Só que eu não sou político, não sou candidato a nada, não sou apenas um cartunista, um CPF, e você está tentando promover o mesmo tipo de cancelamento contra mim. Isso é verdade. Sobre o Miguel, agora você chama de canalha, não é? Porque, até então, nas mensagens vazadas, ele era uma pessoa de extrema confiança. Outra verdade. Que pobre criatura injustiçada é você, que todos vivem traindo, o mundo inteiro está errado, você é a flor que nasceu no lixo. E mais uma vez, no seu texto, você usa de novo sua família como escudo para se vitimizar na sua guerra política. Só nessa breve trocação de Twitter você já citou sua prima, sua sobrinha e os filhos. Foi o que eu falei, velho. Tipo assim, o Nando Moura toda hora fica usando morte de parente dele. E assim, ninguém sabia que a prima dele morreu. Aí ele vai e faz um vídeo falando que a prima dele morreu e como ele tava triste porque tava recebendo ataques. Tipo, mano, pra quê, velho? Tipo, pra quê? Entendeu? Sobre o vídeo que fiz sobre você, mesmo depois de aturar meses de indiretinha sua, em nenhum momento eu o ataquei na sketch. O que lhe doeu mesmo foi o fato de não ter tomado seu partido, como também não tomei partido do grupo político. Mas eles fizeram react e riram, enquanto você ficou chorando no seu canal, porque eu o representei como alguém rabugento. E não, isso é verdade, pô. Ele fez lá o debate, né, dos presidenciáveis, aí tinha até o Oruan lá, aí ele chamou lá o Renan de Bucholini. Não, esse foi o Nando Moura, não lembro se na sketch do André tinha, mas sei que tinha lá o Renan. O Renan só falava assim, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. E, mano, a gente ri, a gente não vai e fala, André Guedes, seu canalha, você tá zoando. Não, pô, a gente ri. Porque é normal, aí Nando Moura não. Aí fez um desenho do Nando Moura, mostrando os trejeitos do Nando Moura, aí é um absurdo. E não, o vídeo não deu grana. Nem aquele, nem o último que fiz sobre você. A animação que fala de você não rende mais nada. Prometo que este foi o último, caramba. Acho curioso você citar os ataques coordenados da Pantera Cor-de-Rosa.
Os avatares de anime cheios de números com discurso de copia e cola que aparecem por aqui me atacando, geralmente covarde é quem se esconde atrás de fake, mas não deve ser o seu caso, né? Dito isso, que lixo você Dito isso, que lixo você se comparar com os judeus sendo perseguidos no Holocausto. Você não tem vergonha de fazer isso? Sério, cara, você não tem vergonha? No final do seu texto, como sempre, fica dizendo que vou pagar cada centavo. Vai pegar o seu dinheirinho e me prochechar? Vai? Vai me prochechar como prochechou a Alexa na minha animação? Hein, Felipe Neto que reza Pai Nosso? Vai me elencar como parte da quadrilha que ousa responder os seus ataques nojentos diários? E, como não poderia deixar de ser, encerrar o texto com uma mentira, é claro. Eu não acusei de corrigir o seu texto com o seu Calma. Eu não acusei de corrigir o seu texto com o seu único amigo ChatGPT. Embora algumas pessoas tenham mostrado nos comentários que você usou para corrigir pontuação, o que acho perfeitamente razoável. O problema mesmo é usar o ChatGPT para postar textos ridículos em que adula o seu bezerro de ouro, que é o espelho. Enfim, lhe concedo o prazer da última palavra, beleza? Não vou mais gastar minha energia no Twitter participando do seu joguinho de RPG em que você acha que é o mago Ludolf Gold, mas não passa de um ORC. Esse linguajar nerd eu não conheço, galera. Aí, Marcelo Brigadeiro, que pedrada. E aí, basicamente, aqui acabou a treta, né? Até onde eu vi.